Mas para ele tirar o melhor do o Cebolinha pode jogar ali como segundo atacante, porque você pode jogar no 4-3-1-2, o Cebolinha fica ali como segundo atacante, você joga ou com o Pedro ou com o Gabigol. Perfeito. Se você tirar o Arrascaeta, você vai criar ali um vão um pouco ali entre a linha do meio e a linha do ataque. Se a linha do meio do ataque se aproximarem, você não cria o vão, mas você perde a criatividade e a capacidade de tirar o Arrascaeta para você é uma possibilidade? Não é. Tá. O Arrascaeta, para mim, é o jogador que... se você tiver que tratar algum jogador como intocável no Flamengo, esse jogador, para mim, é o Arrascaeta. Esse jogador é o que não tem ninguém que concorre com ele pela posição. Eu posso até, no rigor extremo, achar que o Gabigol e o Pedro concorrem. Eu não acho, tá? Mas eu posso até achar que concorrem. Mas eu não vejo uma concorrência para o Arrascaeta no time. E não é o Vidal, hein? Se alguém achar que não tem nada a ver. Não, Vidal não tem nada a ver. Tem nada a ver, são mundos diferentes. Qual é a conclusão? O Flamengo achou um jeito de jogar. Esse jeito tende a funcionar em nível muito mais alto, menos alto, mas é competitivo. Esse elenco oferece muito mais possibilidades. Segundo o professor Calçade, nós estamos em janeiro. Para o Dorival, nós estamos em janeiro mesmo, porque ele deveria ter agora um outro modelo. Ele precisa ter um outro modelo para tirar o melhor do Cebolinha. Um modelo que seja capaz não só de tirar o melhor do Cebolinha, como, em alguns momentos, se esse sistema não funcionar, quando o jogador não estiver bem, ou quando for mais adaptável uma outra ideia de jogo ao que faz o adversário, poder jogar no outro modelo, que vai fazer do Cebolinha um jogador mais eficaz do que será jogando como segundo atacante. Porque hoje, repito, você coloca o Cebolinha e tira ou Gabigol ou Pedro, você não vai acrescentar ao Flamengo nada, praticamente, a não ser que você queira um jogo pela esquerda, tem o lateral direito fraco ali do outro lado, um dos outros dois jogadores estão jogando mal. Essa dupla hoje se encaixa nesse sistema de jogo com perfeição. Para você usar o Cebolinha, você precisa ter uma outra ideia de jogo. E o treinador precisa de tempo para fazer isso, então por isso hoje o Cebolinha, bem ou mal, é muito mais opção do que um jogador titular. Cebolinha era uma contratação, um desejo, no momento de crise do Flamengo. E a ameaça de perder o Bruno, né? Exatamente. De crise, de chegada de um treinador, de uma crise que não se resolvia, técnica, dentro do campo, de como ajustar essa equipe. E então que fazia todo sentido. E não que diante do Flamengo de hoje, o Everton Cebolinha se tornasse um jogador descartável da contratação dele. Não vão contratar o Cebolinha. Não, nada disso. É que talvez não valha fazer uma mudança agora, sem tempo, para encaixá-lo, né? Ele tem poder de mercado, ele tem ação no mercado, ele pode trazer jogadores desse nível, como o Vidal, que o Vidal pode se encaixar facilmente nesse meio de campo, tem 3 jogadores, e aí encontra o Arrascaeta, né? Então isso ele pode encontrar facilmente. Já o Everton Cebolinha, ele tem que, este Flamengo que alcançou o sucesso, e a palavra perigosa no mundo do futebol, né? Mas tudo bem, que encaixou, para colocar o Everton Cebolinha, precisa desencaixar. Porque, tanto que quando ele coloca, tudo bem que tinha uma expulsão, tinha um jogador a menos do outro lado, tinha uma vitória já em curso com vantagem, mas o que ele faz? Ele tira João Gomes para colocar Vitinho e Pedro para colocar Everton Cebolinha. Então entram 2 jogadores, você olha, o meio de campo fica com Thiago Maia, Everton Ribeiro, e aí tem um quarteto. E o Everton Ribeiro é o quinto na verdade é um quinteto. Mas por circunstâncias, placar favorável, adversário dominado e com um placar desfavorável. Mas o Cebolinha vai ser muito útil. Mas em momentos que o lado esquerdo precisa ser redefinido. Estava olhando aqui, ainda com a ajuda do Data ESPN novamente, que nos ajuda demais. Esses mesmos jogadores têm 3 escalações iguais do Flamengo. Sim. Com esse meio de campo para frente. Tolima, 7-1. O Atlético Mineiro, jogo de hoje. Placares enormes. E se olha os corredores das construções, que era importante. A gente estava olhando desde o começo do jogo. Por quê? Porque você tem um lado esquerdo que tem pouca ação, por um lado direito que aparece mais. E o Flamengo, como traz muito jogador para dentro, a gente está de olho o quê? Para ver como o Flamengo vai resolver o problema nas beiradas. E ali tem assistência de Gabigol. Tem Everton Ribeiro usando ali, tem passagem de Rodinei, esse lado direito é muito rico. O lado esquerdo não é a história com o Felipe Luiz, não é essa história, não é com o João Gomes. Então, basicamente as jogadas são construídas pelo centro e pelo lado direito. 5% das jogadas do lado esquerdo só. Rodinei tudo está para o lado direito. Então, são ajustes que o Dorival tem que fazer. Mas é um Flamengo que ele pode dizer que em pouco tempo ele veio
assumiu e deu jeito. Com a entrada do Pedro no time, que era mais difícil, para encontrar um sistema que funciona. Agora, muda um pouquinho a vida de Gabigol. Então, E aí, Dani, a saída do Gabigol já foi... Só que assim, eu só quero lembrar que essa solução que o Dorival encontrou... Acho que você vai tocar no ponto que eu ia falar. Cara, era uma solução que era quase um crime. Era quase um crime falar em Gabigol e Pedro, não, vai estragar a característica desse, a característica daquele. Eu me lembro muito bem disso. Inclusive, me lembro uma vez que eu sugeri a entrada do Pedro, porque pela qualidade que o Pedro estava no banco de reservas, e nessa mesa mesmo aqui, não, porque veja bem, a qualidade dele, a característica, não sei... Não é. É que eu acho que às vezes a gente parte de certezas que não existem, certezas que não podem. É claro que a gente se baseia muito no que os jogadores já fizeram para acreditar que aquele cara vai ser útil daquele ou de outro jeito. Então, em relação ao que o Birner falou, por exemplo, eu não acho absurdo, e acho que o Dorival possivelmente vai até testá-lo como um cara da dupla, seja com o Pedro, seja com o Gabigol, porque a verdade é que ele tem hoje o Cebolinha como uma alternativa de atacante, de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Característica diferente, eu estou plenamente de acordo. Acho que ele pode variar sistema? Então, aí que tá. Eu acho que assim, quando a gente olha, e a gente está até... A chamada é essa, né? Dorival vai ter que mudar o esquema para comportar Cebolinha. Eu acho que essa é a primeira ideia que a gente tem. Por quê? Porque a gente vê o Cebolinha como cara agudo pelo lado, o cara que vai driblar, que vai fazer o que ele fazia basicamente no Grêmio e era um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil naquele momento. E eu tô de acordo que a gente parta desse pressuposto para dizer que o Cebolinha vai funcionar desse jeito. Só que jogadores mudam, né? Jogadores mudam durante os anos, durante a carreira. Então, o cara que começa de um jeito acaba de outro. Técnicos encontram soluções que muitas vezes a gente mesmo não imaginava. Então, eu não acho que, a partir do momento que o Flamengo está jogando e está jogando muito bem, você pode discutir, os adversários ainda, isso, aquilo, mas o Flamengo está jogando muito bem. Porque mesmo contra adversários de um nível mais baixo, né, com um time tecnicamente também muito forte, o Flamengo não jogava essa bola. Então, hoje é um time que se impõe, que resolve um jogo como o de hoje em 15 minutos. Então, eu acho que é normal, nesse contexto maluco que a gente tem aqui, que o técnico que acabou de chegar encontra um jeito de jogar. Que o time está rolando e a coisa está andando super bem. Eu acho normal que ele tente, antes de qualquer coisa, buscar as alternativas para quando ele não tiver o Gabigol, para quando ele não tiver o Pedro. Encaixar a peça no sistema e não modificar o sistema para comportar. E depois buscar as alternativas, porque aí, claro, que um jogo contra o Palmeiras ou contra o Atlético vai ser diferente de um jogo... Hoje foi um jogo com 4 gols de cabeça, já estava 3-0. Estamos evoluindo na discussão já. Estamos caminhando. Não, mas é que não estamos evoluindo na discussão. Estamos caminhando. O Cebolinha pode sim jogar. É que chega uma hora que você encontra alguém que trava a tua ideia também. Com os dois? Pode jogar com os dois. Pode. Mas com esse desenho? Não, com os dois não. Ele pode jogar como um dos dois. Perfeito, mas você acha que o Flamengo pode ser mais forte com ele do que com essa dupla? Não. Ele no lugar dos dois? E se for assim, quem sai? Eu acho que tem que sair. Teoricamente, eu acho que não pode ser, mas teoricamente, a gente quebra a cara muitas vezes. Quando você tem um centroavante quebra menos do que acerta. Quando você tem um centroavante, quebra menos do que acerta. Só tem um centroavante para pôr no jogo. Centroavante, chamar o Gabigol de centroavante é meio pesado, mas porque ele tem outro... Mas quando você não tem ou o Gabigol ou o Pedro, tá bom, tá resolvido. Tem o Everton, o Everton Ribeiro aí. Sem discussão, pode vir por dentro, se aproxima de Arrascaeta, Cebolinha, Gabigol ou Pedro e Rodinei passando o trator ali no lado, né, voando. Vai ganhar até criação pela esquerda. Você resolveu isso. E aí você resolve um problema do lado esquerdo, que é um lado apagado. Hoje é apagado. Não é um lado perto dos outros, do resto do time, né? Ele é bem diferente, mas não é nenhum problema. Aí o Dorival tem pouco tempo e encontrou soluções para pouco tempo. Acho que o Cebolinha entra numa boa. Com Vidal é diferente. Vidal é um jogador fisicamente muito forte, ele carrega a bola de embate físico, ele não tem... Se ele vai jogar do lado direito, você não vai ter Everton Ribeiro, é outro cenário, ter o Everton, nesse trio de meio de campo, ter o Vidal, mas pode ser
o lado esquerdo, talvez, pode. Aí não tem João Gomes, joga o Thiago Maia de primeiro, já que o Arão já não está mais aí. Quer dizer, e dá muita opção. Dá muita opção. Hoje não dá para ele ser o primeiro, me parece. A não ser, claro. O João? Não, o Vidal. Então, mas dá para o João ser o primeiro e o Vidal o segundo. Exato. Eu acho pode que o ser. problema... Pode ser. Não, inclusive, acho que num jogo como o de hoje, por exemplo, até mesmo você poderia colocar o Vidal e tirar o Thiago e tudo bem. E tudo bem, isso é o que você está falando, mexe no João. O que eu gostaria de ver ainda é esse sistema sendo provado, testado contra uma equipe que requer um trabalho insano sem a bola. Teu adversário... Esse que o Dorival encontrou. Olha lá, o que o Biner concorda? Obrigado, professor. É esse que o Dorival encontrou, que você está falando, que você gostaria de ver testado. Essa solução do quarteto, do losango, sim, sem a bola. Porque sem a bola você tem o trio, o Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Eu preciso de Arrascaeta, de Pedro, pelo menos, ou de Gabigol, ou de todos, dependendo do adversário. Agora, tem uma questão. Quando você olha o potencial dos jogadores, as características dos jogadores e o que esse time pode produzir, em tese, é uma teoria. Prática, às vezes, contraria a teoria. Essa não é a maneira ideal de jogar. Só que agora você não pode mexer também. Exato. A não ser numa situação muito específica, porque você demorou tanto tempo para achar um jeito de jogar, o time voou 3 partidas, você não vai mexer na quarta. Você tem jogo a cada 3 dias? Eu acho... Que não dá... Por que eu falo do Bruno, Vitor? Finalizou? Não, pode ser. Pode. Não, por que eu falo do Bruno? Porque eu acho que tem uma situação muito específica. O Bruno, não é que foi sem querer, caiu ali e o Dorival não teve mérito. O Bruno teve mérito. Deixa eu só fazer uma colocação para vocês, porque tem uma coisa que me incomodou hoje, em cima disso que vocês estão debatendo agora. Eu sei que tem toda uma situação de jogo ali, tá? Que é um jogo muito atípico. Mas me incomoda ser o Pedro quem sai para a entrada do Cebolinha. Porque a sensação que eu fico tudo bem, ele precisa... Do final de semana, ele já jogou. Mas o Gabriel já tinha um cartão amarelo. O Pedro estava jogando melhor que ele. E é ele quem sai para o Cebolinha entrar. É a razão. Recado. Não, mas acho que não é o recado da emoção, é a razão. Quem sai? Sai o Pedro e sai o João, se não me engano. Ele tira o João e o Pedro. Quem foram os dois jogadores de liga que começaram jogando no fim de semana? Eu vou te dizer porque... Nessa época não tem como a gente... Vou dizer porque saiu o Pedro. Dizer, porque a questão física, acho que ela tem sido... Para abrir? Primordial para os caras... Para mim saiu os jogadores saem. Porque ele tinha 2 gols. E o Gabriel, nessa formação... o Pedro tinha um cartão amarelo. Mas o Pedro é o jogador que ocupa a área. Então o Pedro está muito próximo do gol, neste tipo de jogo do Flamengo com o Pedro. Com o Pedro, o Flamengo ganha um jogo de bola aérea que nem sempre funcionava com o Bruno Henrique. Sim. Inclusive na Libertadores do ano passado era Gabigol para Bruno Henrique, né? E caixa. E o que acontece? Sem o Bruno, você perde um pouco dessa jogada. Não é característica do Gabigol gols de cabeça. Com o Pedro, o Flamengo ganha mais ainda uma jogada muito forte, onde ele é muito forte, provou no jogo de hoje. E leva o Gabigol para uma condição, não é secundária, não é coadjuvante, mas incômoda de ver o Pedro só aguardando. O que faz o Dorival, sabendo disso? Fez um carinho no Gabriel. Fez um carinho seguinte. Deixa o Gabriel para ver se ele marca o dele e sai feliz. E o Pedro já marcou 2. E o Pedro entende isso. Até o momento de tirar o Gabriel... Se for isso, tudo bem. Aí eu estou plenamente de acordo com você. Se for isso, fazer carinho no Gabriel, o Gabriel não precisa mais de carinho. Aliás, pelo contrário. Talvez o Gabriel precise, de fato, ter chamada a atenção para certas coisas, para certas atitudes que podem acabar num momento mais importante, prejudicando o Flamengo. Hoje até não ficou claro, porque se o cartão amarelo foi pelo lance da falta para ele, é um absurdo, porque ele não fez absolutamente nada, ele só apanhou. Se foi pelos beijinhos que ele mandou pro cara... Não, foi antes. Então foi antes. Então, o amarelo foi antes pela do beijinho. reação depois de tomar pancada. Mas aí a reação a gente nem sabia exatamente qual seria, porque ele acaba tropeçando. Então, como foi antes, eu acho que foi injusto. Você podia tirar o Gabigol no intervalo e segurar o Pedro. Eu não teria feito isso, eu teria feito o que o Dorival fez. Pelo seguinte motivo. Mas Bino, assim, você podia tudo. O que eu estou falando é, se ele tirou o Pedro, é porque provavelmente, eu acho isso, eu acho que seria é uma questão física, vai ser sempre uma questão física. Faz poucos jogos o Pedro sentiu, inclusive. E a combinação com o João Gomes explica isso, porque foram os dois, além do Santos, que começaram o fim de semana. Então, só que eu acho que tem uma questão do Gabigol e do Pedro. O Pedro, nesse momento, está... Feliz.
tá inteiro ali de todas as maneiras. Mister. O Gabigol, ele está jogando muito bem, a movimentação dele é muito Primeiro tempo interessante, dele ele hoje foi contribui ótimo. muito, ele joga bem. Só que ele nas finalizações, inclusive antes de usar essa formação, não vinha conseguindo jogar no mesmo nível que ele joga. E ele vai recuperar isso porque ele sabe finalizar. Ele não é um jogador que teve uma fase boa e de repente voltou a ser um jogador de sempre, quando a gente já viu um monte de centroavantes, atacantes do futebol que tiveram temporadas boas e na maior parte do tempo voltam a ser aquilo que eram na verdade, porque não eram jogadores tecnicamente tão bons. Ele é tecnicamente muito bom, ele é um exímio finalizador, só que ele não está sendo um exímio finalizador. O treinador, num jogo que está vencendo por 3-0, tem o dever de tentar dar a esse jogador mais chances de gols para ele conseguir finalizar. Faz 1, faz 2, 3, recupera a confiança, de repente volta a ser o Gabigol melhor possível. E aí é óbvio que ele jogando um pouco mais centralizado por mais tempo, em vez de ser um atacante que constrói e chega na frente, para ser um jogador que chega, que está na frente e vai construir também, fica sendo, entre aspas, uma segunda obrigação dele, ele tem a possibilidade de receber mais bolas. Então a decisão do Dorival de tirar o Pedro, que estava melhor que o Gabigol, Sim. tá? Se é que ele vai tirar um deles, é a decisão mais do que lógica. Nesse momento ele precisa pensar na temporada, no futuro, e quando pensa na temporada, no futuro, tem a parte física, mas também tem o momento técnico do jogador. E do Pedro é melhor que o do Gabigol não dá agora. pra saber assim, a dor, o pisão, o que o cara reclamou no vestiário, o que ele vem carregando a gente não sabe. Então tudo isso vai pro jogo. O que eu não acho legal é o Gabigol ser substituído e passar pelo treinador como se o treinador fosse um cone. E o Dorival vai buscar o Gabigol para tocar no braço dele, segura no braço do Gabigol, o Gabigol passa como se o Dorival fosse o cone. Por isso que eu digo que ele não precisa de carinho. Gente, só mais um ponto. Ele acabou de voltar de uma suspensão, você tem tá? que entender, ele estava mas a gente suspenso tem no que jogo entender passado, ele volta, toma um amarelo quem é o Dorival? por peitar o jogador do outro Dorival, primeira escalação dele, Diego Alves. Não, tudo Sendo o bem, cara que- ele foi nos caras Sabe o cara grandes. que a gente quer? começou sobre aqui, né? o cara que Diego quer. Ribas. É Diego Ribas. Diego Ribas. Sabe o cara vocês que... querem esse time? Você Vou tá- colocar o que vocês entendeu? querem. Entendeu? Então ele Vocês tá vão ver o ali. que vai acontecer. Ele tá ali. Não vai acontecer. Tentando Não vai desagradar, acontecer. ele sabe bem. Agora, é claro que ele cresce. O Dorival que chegou ao Flamengo tinha essa estatura. O Dorival de hoje vai para casa, não cabe na tela, ele está aqui em cima. Então, é outra composição interna também. O treinador fica muito mais... né, dentro do grupo, o respeito interno dos seus pares, da diretoria, da torcida e dos jogadores. Agora, o Gabigol, alguém tem que chegar para ele, o treinador pode fazer isso. Mas eu acho que aí tem que ter alguém mais... Aí é a diretoria. Tem que sair um pouco, tem que ser mais malandragem, tem que Conversar. ser um pouco mais malandro. Chegar, filhão, vem cá, vamos... Mas senta aqui- como? Senta aqui comigo, vem cá, Sempre senta isso. aqui, vamos ver a tua saída de campo. O cara, dá uma olhada, o treinador parece um cone, não você é só a tenta saída, pegar tem no várias braço. coisas Marcos que Marcos você Braz, pode- algum 70. tempo atrás, quando ele sai desse jeito, é o primeiro a ir lá, botar no braço e falar, Maracanã, não, isso. fica assim. Então, É que os Não vai fazer caras isso são das agora.